Olá, boa tarde. Nós estamos aqui no IBT Psicanálise. Hoje nós vamos dar início à roda de conversa. Hoje, como convidado, está o Álvaro Vulcano. Ele é psicanalista e pedagogo. Também temos a Dália Denner, psicóloga e psicanalista. Hoje o tema vai ser o gozo e o tempo na perspectiva lacaniana. Então, fique conosco que você vai aprender um pouco sobre a perspectiva lacaniana, sobre esse tema que é muito importante, o gozo e o tempo. Eu sou pedagogo e eu acho que o caminho começa aí, se eu for pensar onde que eu entro na psicanálise, né? Porque eu não me encaixei em pedagogia, trabalhei como professor, não deu certo, eu não sei ser professor, eu acho. Mas foi importante porque quando eu começo na faculdade de pedagogia, eu vou me interessando inicialmente por sociologia, faço pesquisa em Bourdieu, mas paro, né, com o tempo e começo a me interessar por filosofia. E tem alguns leitores que eu acho que foram importantes na minha história, assim, né, pensando no caminho que eu faço, né. Tem um que eu tenho muito carinho e eu acho que tá aí talvez do início da psicanálise, que é o Zizek, eu acho que, bom, ele é hegeliano, tal, né, lacaniano, e foi ali que eu começo a ler Lacan por outro, né. Bom, ainda meio em dúvida do que eu queria, eu começo a fazer psicanálise, né, começo no CEP, mas é curioso que, claro, eu não começo com Lacan, né, começo lendo Freud, começo lendo outros, mas foi quando acho que o primeiro texto que eu li até, inclusive, do Lacan, foi o Estádio do Espelho, e foi fundamental, assim. É curioso porque eu tinha algumas questões que ainda tenho, né, sobre algumas vertentes da psicanálise, mas quando eu encontro o Estádio do Espelho e começo a aprofundar em Lacan e voltar para as leituras que eu fiz de Zizek, é curioso como ganha um outro significado, né, a psicanálise para mim. E hoje, né, saindo, eu acho que eu faço o meu caminho por essa vertente teórica e começo a estudar realmente Lacan, né. Hoje a leitura base é lacaniana, não tem jeito, né? E, claro, comentadores sobre, né? Mas eu acho que, para mim, o caminho faz muito mais sentido, talvez, porque inicialmente eu tenho esse encontro com a filosofia. Uhum. E eu acho que isso foi essencial, talvez, por uma questão da adolescência, assim, de, preciso entender o mundo, né? Me pareceu que o que mais falava sobre isso era a filosofia. E quando eu encontro a psicanálise e vejo esse encontro desses dois caminhos teóricos, parece que faz muito sentido, né? E hoje na clínica também, essa leitura me parece ter um potencial clínico gigantesco, assim, né? De coisas que ainda faltam a gente olhar com calma. Eu acho que tem muita coisa do Lacan que ainda a gente tem muito para explorar, mas realmente eu acho maravilhoso, né? Pensando no caminho que eu fiz. Mas eu acho que esse é mais ou menos o caminho que eu encontro na psicanálise. Agora, você falou a questão do filósofo, né, da filosofia, etc. É interessante que na filosofia a gente sempre questiona muito sobre a questão do tempo, né? Então, para a gente começar a pensar um pouquinho, quer dizer, esclarecer, né? De que maneira o tempo e o gozo, eu acho que são duas perspectivas que Lacan traz, podem se relacionar para a gente poder entender a constituição de uma pessoa, né, da formação de sua identidade no decorrer da vida. Como é que isso se dá? O que é isso? Então, eu acho que eu vou tentar dividir em dois momentos essa pergunta, né? Primeiro, eu acho que eu vou dedicar um pouco mais ao tempo e depois um pouco mais ao gozo. Embora é possível, né, fazer relação entre esses dois conceitos. Mas eu acho que eu acho importante primeiro pegar no tempo, né? Pensar um pouco sobre o tempo. Eu acho que tem uma coisa que é importante, eu acho que não só na psicanálise, pelo menos eu acredito na lacaniana, mas como na psicanálise, a ideia é não cair nesse conjunto de imagens que a gente julga ser a realidade, né? Por exemplo, quando eu falo disso, o que eu estou dizendo, né? Estou dividindo o tempo primeiro em dois momentos. O tempo cronológico e um tempo subjetivo, um tempo lógico, vou colocar assim por enquanto. Mas é importante porque se a gente for parar para pensar, quando a gente pensa na realidade que a gente vive, né? Que tempo que a gente vive? A gente vive o tempo cronológico, o tempo das coisas. A gente é influenciado e fala, bom, no caso aqui a gente pode pensar, por que a gente se encontra hoje? Porque a gente vive em função do tempo cronológico, né? A gente se entende no tempo cronológico e tal, o tempo das coisas, o envelhecimento, o desenvolvimento, tal, isso parece estar meio claro pra gente. Mas é curioso nisso tudo que, bom, se a gente for pegar a perspectiva lacaniana, a realidade ela não é composta apenas das imagens, colocando desse jeito, ou seja, o campo imaginário, né?
o campo onde a gente entende o que realmente é as coisas, onde as coisas têm uma forma muito definida ao ponto da gente conseguir olhar, pensando assim. Isso é o imaginário, né? Onde a gente acredita que a gente vê a coisa que a gente acredita que ela é. Quando a criança se reconhece no espelho, por exemplo. Quando a criança se reconhece no espelho. O imaginário. Sim, tem uma importância realmente, e é curioso como isso também conversa com o gozo, isso, num certo ponto. Mas realmente, né, se a gente pega o estágio do espelho, é importante a gente pensar, pegando esse exemplo do espelho que você está me falando, né, e como o Matheus fala disso, é importante pensar que o espelho, né, ele tem essa imagem quase não, né, ilusória do eu, onde você vê aquilo e, bom, aquilo sou eu. Mas é curioso, porque se a gente for parar pra pensar quantas vezes você não olha pro espelho e fala, falta algo nisso aqui que não tá bom. Eu tô vendo isso aqui no espelho e me falta, não sou totalmente eu. É curioso que o tempo tem, acho que é isso que eu queria dizer um pouco do tempo, ele é mais ou menos isso, de uma certa forma, né? Porque o sujeito, agora pensando, né, quando eu tô dizendo sujeito, eu tô tentando me distanciar um pouco dessa concepção do eu. O eu é que realmente, né, eu falo, bom, eu sou psicanalista, sou pedagogo, a minha ilusão de alguma coisa que eu acho que eu sou, de uma imagem que totaliza, que dá forma, né? Mas o tempo, é importante a gente ter, né, isso em mente, que esse tempo onde eu me reconheço quanto eu é esse tempo cronológico. Mas tem o eu do sujeito, né, que é uma preocupação constante na obra do Lacan, pelo menos nos primeiros seminários, de como o sujeito vive nesse tempo subjetivo, como que isso se organiza. E ele vai fazer um texto importantíssimo, né, que é o tempo lógico, né, e a asserção da certeza antecipada. E é muito importante como ele divide o tempo do sujeito. E não é à toa também que eu acho que tem uma teoria, e quem fala era Freud, né, que divide os psicanalistas dos não psicanalistas, que é o complexo de Édipo. Não é à toa que Lacan vai dividir o complexo de Édipo em 3 tempos. Mas o importante desse tempo que ele vai usar, eu acho que é legal para a gente pensar na subjetividade, né, e como isso se organiza, é a divisão desse tempo em 3 tempos, né, em 3 momentos. Sendo o primeiro momento o instante do olhar, o segundo tempo o momento de compreender e o terceiro tempo o momento de concluir. É curioso essa organização, porque se a gente for olhar como ele vai trabalhar, né, esses tempos, eles, embora cresçam num grau de complexidade, eles não existem separados. Né? Uma coisa não é independente da outra, elas estão extremamente relacionadas. E é importante, né, se a gente fosse resumir basicamente os tempos, né, é curioso que esse tempo do instante do olhar até conversa um pouco com o que a gente estava falando do imaginário, né, com essa imagem que a gente se identifica, né, onde o olhar identifica o que acontece, né, tudo se resolve no instante, no que você vê. Isso realmente parece que é como a gente vive, como a gente... mas algo não vai bem, né, parece, porque não se sustenta só nisso, né? Tem um momento do compreender, que é quando esse olhar, na verdade, essa imagem não é o suficiente para dizer o que é. Quando a gente fala do espelho, bom, eu olho no espelho e falo, me falta algo para ser eu ali. Então é curioso que já entra um jogo mais complexo, né, de algo que faltaria ou algo que, não sei, não se encaixa. E é interessante esse tempo, né, que ele tem ali para compreender isso. Claro que isso vai se desdobrar de formas diferentes, situações diferentes, né? Mas é interessante como o momento de compreender é extremamente relacionado com o instante do olhar. Como se existisse uma regra que é colocada pré o instante do olhar. E é reorganizada ou colocada em jogo no momento de compreender. E é pedido o momento de concluir, né, eventualmente. Mas eu tô pensando... Concluir também é uma coisa instante. É quase... Eu lembro do sofismo mesmo, né? Ele traz a história do diretor e dos presidiários, né? Sim. Que é um exemplo bem bacana. Que na hora de concluir você também tem essa urgência, né, dessa conclusão, essa questão do tempo. É importante, porque assim como na imagem do espelho, a gente pode aplicar um pouco isso, e no sofisma do presídio, né, o que acontece? Eu não sei, né, para quem nunca viu, resumindo o sofisma, ele vai passar, é uma situação onde o chefe ali do presídio vai falar, bom, é o seguinte, ó, tem 3 prisioneiros, o primeiro a sair dessa porta, resolvendo o enigma aqui, vai ser liberto. Então existe uma pressa que é colocada em jogo para que ele passe a porta. Ele não pode se demorar. Mas se a gente for pensar isso um pouco no espelho, né, é curioso, porque quando você olha no espelho, tudo bem, né, aquele momento que você olha e fala, não sou eu. Mas você não pode demorar para afirmar que alguma coisa é você.
Porque o jogo é com o outro, né? Não é só com você. A sua imagem é importante em relação ao outro, para você, né? É claro que certos ideais vão entrar em jogo do que é importante ter numa imagem, eu não sei, acho que isso vai depender, né? Mas acho que a gente acaba até entrando um pouco, né? Não sei se a gente já fala, mas eu acho curioso que como isso se relaciona com o gozo, né? O gozo eu acho que é uma das teorias lacanianas, né? Os conceitos lacanianos, na verdade, que começa ali no início da obra, ele já vai falando disso, mas ganha um desdobramento mais complexo ao longo dela, né? E eu acho que talvez uma maneira interessante da gente introduzir isso é que eu falei, acabei nem elaborando, quando eu falo do complexo de Édipo, né? Que é dividido em 3 tempos. Eu acho até curioso pensar nisso, né? Os 3 tempos junto com o gozo. Acho que seria uma maneira de articular os dois. Quando a gente pensa no complexo de Édipo, ele é dividido em 3 tempos, porque inicialmente tem um primeiro tempo. Um primeiro tempo que é mítico, ou seja, ele é totalmente teórico. O sujeito não vive esse tempo. Mas é muito importante como esse tempo, de alguma forma, reorganiza o que vai vir. E é demandado no que já foi. Ou seja, né, por exemplo, a gente tem um complexo, né, de Édipo e Freud, mas se eu fosse resumir muito, né, do Lacan, talvez seja até injusto, mas se eu fosse deixar mais ou menos assim para a gente pensar, é curioso que o primeiro tempo do Édipo, se a gente fosse colocar em poucas palavras, é aquele momento onde ainda não tem sujeito, e ele se organiza de uma forma com o outro, ou seja, essa mãe, né, se organiza de uma forma onde ele é esse objeto de desejo da mãe. Onde ele responde à demanda dessa mãe. Só que é curioso, porque isso não dura. Isso acaba. E como que é, né? Num segundo tempo, ou seja, existe um corte. Essa mãe, não sei, mãe, quem for, mas quem realiza essa função, isso é importante. Sai sai, né? Vai fazer outra coisa, não sei, precisa se distanciar desse bebê, ou desse sujeito. E é nesse momento que a gente tem o primeiro, assim, um brilho de sujeito, que é quando ele se vê em falta, porque ele não corresponde mais àquele objeto que ele foi pro outro. E aí a falta gera o desejo. Importante. E o gozo, ele se relaciona com esse objeto. Né? É exatamente isso. Precisa ter o sujeito, precisa ter um objeto para gerar esse desejo. Se você não tem a falta, como você vai ter o desejo? Perfeito. Tanto que tem, até isso que você me fala faz pensar outra coisa, acho que até tem problema, depois a gente volta, mas eu acho muito bom isso que você falou, porque existe, acho que, talvez mais inocente, uma crítica, mas acho importante a gente falar sobre que existe essa visão pessimista, né? Então, não, o sujeito é marcado pela falta, ele está sempre insatisfeito, a vida... Mas eu acho que existe, na verdade, nessa entrada, né? Seria esse Édipo, no fundo, isso seria a entrada no campo da linguagem, né? Ele vai entrar faltante, algo falta, algo não está completo. Mas o importante dessa falta é que, no fundo, é ela que impulsiona o sujeito para o campo do desejo. É isso, né? A falta, ela não é algo que impede. É algo que pede, é algo que faz com que o sujeito produza. Sim. Né? E é interessante isso que você fala, porque ajuda até a gente entender esse segundo momento. Que é isso, ele vai pensar, né? Bom, esse outro deseja alguma coisa, que não sou eu, aí duas coisas acontecem, né? Ele deseja o desejo do outro, e esse outro deseja alguma coisa. Tanto que o terceiro tempo é esse jogo, né? Do que está sendo desejado, aí tem uma relação com o falo e tal. Mas eu acho que eu vou até parar com isso para voltar para o gozo, né? E a gente entender um pouco melhor o gozo nessa relação de corte entre o primeiro e o segundo tempo, porque isso que você fala tem a ver, né? Esse espaço de desejo a partir da falta. Tem um conceito, né, que é importante, mas acho que a gente nem precisa elaborar tanto ele, que é o objeto A, né, do Lacan, que é justamente esse objeto causa de desejo, que é o objeto da falta. E o gozo e o objeto A se relacionam constantemente. Não é à toa que Lacan vai falar que o gozo é interditado a quem fala. Porque, assim como eu disse, né, quando a pessoa entra no campo da linguagem, algo fica de fora. Né? Se a gente for pegar mais ou menos um exemplo disso, é essa situação onde há sujeito, né, alguém ainda que não entra no campo da linguagem, ainda há algo que não é sujeito, esse tempo mítico, que é um tempo que
ganha sentido depois que o sujeito passa pelo complexo de Édipo, né? Ou seja, esse tempo onde ele foi objeto, onde existe um objeto que corresponde ao que o outro demanda, ou seja, eu falo, né? Esse objeto que, no fundo, o que ele diz mais do que outra coisa é que algo falta, né? É interessante a relação disso com o gozo. Não é à toa, né, que se a gente for pegar em outras palavras, o que a gente está falando aqui é do campo real, né? Do campo da fala, do campo do que não se consegue dizer o que é, né? O que tem nome, o que não tem resposta, melhor talvez, o que não tem resposta, né? Que é uma piada assim, talvez, não sei, que quando a gente está sofrendo por amor, né, a gente vai falar, né, poxa, por que o outro não me ama, né? Eu faço tudo, por que ele não me ama? Se a gente for pegar a dimensão real disso, o que é? Não tem resposta. Não tem resposta. Mas o sujeito vai tentar dar uma resposta. Vai tentar, de uma forma simbólica, mas vai tentar. E o importante, né, desse gozo é o gozo justamente como essa busca por esse primeiro momento, que era mítico, de reintegrar aquele objeto, né? E tanto que tem a passagem do Freud, né, do X, que ele vai contar de como que a gente faz a piada ter graça de novo, né? Que a primeira vez a pessoa conta uma piada e tal, e a gente acha, dá muita risada, né? Ou seja, tem um momento de gozo ali, mais ou menos, né? E aí, só que se você conta a piada pra você mesmo, não tem graça. E é horrível, né? Você fala, não tem graça. E como é que você faz pra piada ter graça de novo? Você conta pra outro. E nesse momento que o outro ri, você restitui esse pequeno tempo de gozo, mas já não é o mesmo.